Começa agora na Educativa FM Goitacá Informa, um programa produzido e apresentado por alunos do curso de jornalismo do Uniflu. Boa noite, pessoal. Eu sou o Jonathan Reis. Eu sou a Manuela Scala e estamos começando o programa Goitacá Informa. O programa é uma versão sonora do Jornal Laboratório do curso de jornalismo do Uniflu. Também é atividade da disciplina Radiojornalismo. Hoje no programa você vai conferir cultura, saúde, esporte, oportunidades de emprego. E ainda, entrevista com a escritora e jornalista Paula Vigneron. Na Educativa FM, Goitacá Informa. Comemorando 30 anos, a edição do Rock in Rio 2015 traz uma variedade de artistas nacionais e internacionais. Nos 3 primeiros dias, o evento teve como atrações principais as bandas Queen, Metallica e o cantor Rod Stewart. Para este final de semana são esperados os shows das bandas System of a Down, Slipknot e das cantoras Rihanna e Katy Perry. Projeto Tela na Praça com inscrições até o dia 30. Para artistas profissionais e amadores campistas, estão abertas no Museu Histórico de Campos as inscrições para o projeto Tela na Praça. A iniciativa é promovida pela Fundação Cultural Jornalista Osvaldo Lima e tem curadoria do colecionador Edmundo Machado. O objetivo é que o projeto seja uma extensão do museu, já que as telas serão possivelmente painéis espalhados pela Praça São Salvador. A exposição está marcada para o dia 5 de outubro, das 9 às 5 horas da tarde. O formulário e o edital estão disponíveis no site da Prefeitura e podem ser consultados no museu. Começou hoje o Festival Doces Palavras. A abertura oficial aconteceu agora há pouco no Espaço Antônia Leitão, na OAB Campus. A reportagem é de Ana Paula Muniz. O evento literário pretende dar destaque exclusivo aos escritores campistas e também à culinária local. O presidente da Associação de Imprensa Campista e um dos organizadores do evento, Vitor Menezes, fala um pouco sobre as expectativas para esta primeira edição do festival. A expectativa da Associação de Imprensa Campista, da Academia Campista de Letras e da Prefeitura, que são as entidades e o poder público organizador do Festival Doces Palavras, é de que a população campista aproveite os 5 dias do evento, que tem mesas, debates, palestras, oficinas, tendas com doces, livrarias e também representações da produção literária local, lançamentos de autores, uma série de atrações que a população pode e precisa valorizar e aproveitar num espaço belíssimo que é ali no Jardim do Liceu, com um patrimônio histórico também no entorno maravilhoso. Então a nossa expectativa é muito boa, nossa expectativa é de que o festival contribua para a formação e para a consolidação, valorização da identidade campista, da memória afetiva dos campistas e de valorização da literatura e do doce local, que são 2 grandes riquezas nossas, 2 grandes tradições. O Festival Doces Palavras continuará sendo realizado até o dia 27 de setembro. Vitor Menezes aproveita para fazer um convite pessoal. Queria fazer um convite ao público, aos ouvintes da Educativa, para que prestassem atenção na programação, dessem uma olhada lá em festivaldocespalavras.com, olhassem com bastante carinho. Tem uma programação muito vasta, com cerca de 130 atrações. Amanhã segue também uma série de atividades. Então, para que as pessoas não deixem de prestigiar, deem uma olhada na programação lá em festivaldocespalavras.com e se programem para poder aproveitar bastante o evento. A programação completa do evento está disponível no site oficial, festivaldocespalavras.com. O evento literário será realizado sempre aos anos ímpares, alternados à Bienal do Livro. Ana Paula Muniz para o Goitacá Informa. Goitacá Informa. De acordo com o dado divulgado pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil, cerca de 13% dos lares brasileiros acessam a internet do vizinho. A pesquisa, feita em 2014, mostrou que já havia 50% de brasileiros com acesso à internet. No Nordeste, 22% dos lares pegam o sinal da rede emprestado, percentual bem acima das outras regiões. Esse cenário é coerente com uma questão presente no debate sobre o acesso à internet no Brasil, a desigualdade por classe social. O Coral Municipal Infanto-Juvenil está com vagas abertas para meninos de 10 a 16 anos. O projeto é da Fundação Cultural Jornalista Osvaldo Lima. Os interessados devem comparecer aos ensaios do coral todas as segundas e terças, no Teatro Municipal Trianon, a partir das 6 horas da tarde.
Na grade estarão aulas de literatura, leitura de partitura, colocação e impostação de voz, afinação e canto. A estreia oficial do Coral Municipal Infanto-Juvenil está prevista para o dia 31 de outubro, no Encontro de Coros no Trianon. Equipe de deficientes visuais de Campos conquista título da Série B e consegue acesso à primeira divisão da categoria. A equipe campista de futsal de deficientes visuais, Fut 5, conquistou neste domingo o título da Série B do campeonato da categoria. O time venceu a Associação de Brasília por 1-0 na final do torneio. O presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Campos, Bruno Aquino, conta como surgiu a equipe. Então, esse time surgiu em 1970 através do São José Operário, que hoje é uma escola de reabilitação para deficiente visual, e depois houve uma migração para a Associação dos Deficientes Visuais. Ou seja, o São José Operário deixou a prática esportiva e quem assumiu foi a associação. E a associação deu continuidade e daí para cá só foi renovando os atletas. Desde 1975, mais ou menos, campeonatos oficiais. Esse time já tem, até hoje, 3 jogadores que já participaram da seleção brasileira. O time é campeão brasileiro de 1992 e agora foi campeão brasileiro da Série B. Eu acho muito importante agradecer à Prefeitura, através da Fundação Municipal de Esporte, que nos apoiaram com as passagens aéreas para disputar esse campeonato, que foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E se não fosse esse apoio, a gente não conseguiria estar disputando esse campeonato representando Campos. O treinador do time, William Rocha, disse que há um projeto de expansão da equipe. A gente está com um projeto desse ano, a gente começar com a iniciação também, entendeu? Para atletas mais novos também. Novas categorias, já visando a equipe adulta futuramente. O treinador da equipe também contou os dias e horários dos treinamentos e o planejamento para o próximo ano. Toda terça e quinta, de 19 às 22 horas no Colégio Salesiano. O ano que vem a gente vai estar disputando o campeonato da Série A, né? Nós subimos, vencemos a semifinal e subimos para a Série A o ano que vem. Um dos atletas do time, o zagueiro fixo Nájilo Júnior, relatou que a emoção de ter sido campeão é inexplicável. Aqui nas questões de treinamento, a gente se empenhando, mais a força dos amigos, né? Aí fomos para lá e conseguimos ser campeões, cara. Campeões brasileiros. Ano que vem estamos na Série A do Brasileirão aí. E tudo isso se decorreu à ajuda de todos. Foi um título da equipe coletiva, entendeu? Não tem um craque individual. O craque foram todos, um ajudando o outro. E é isso, eu gostaria de fazer um convite aos deficientes visuais que ainda não têm contato com o futebol, com o futsal, que é mais conhecido como o Fut 5. Ver se eles gostam. Quem sabe não tem novos talentos aí que a gente não conhece. E tem outros esportes também, tem natação, judô, tem atletismo, halterofilismo, tem muita coisa que dá para o deficiente visual fazer e eles não conhecem ainda. Os deficientes visuais interessados em participar da equipe podem ir a um dos treinos do time ou ir à Associação de Deficientes Visuais de Campos, no Educandário São José Operário, localizado na Avenida Gilberto Cardoso, no Turf Clube, e procurar o presidente Bruno. Sávio Macedo para o Goitacá Informa. O programa Reciclar, criado pela Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, busca reduzir o volume de lixo lançado no meio ambiente, através da troca de lixo reciclável por muda de árvores frutíferas. O material recolhido é direcionado à Sociedade de Apoio à Criança e ao Idoso, SACI, e à Cooperativa de Ex-Catadores da Codim. A troca pode ser feita no Horto Municipal de Campos, que funciona de segunda a domingo, das 7 da manhã às 5 horas da tarde. O cirurgião italiano Sérgio Canavero assegurou que é possível e marcou para dezembro de 2017 o primeiro transplante de cabeça. Ele acontecerá na China e o paciente será Valery Spiridonov, um russo de 30 anos que sofre de uma atrofia muscular incurável. Apesar de os riscos serem imensos, Canavero defende que as hipóteses de tudo acabar bem são de 90%. Casos de dengue aumentam em Campos.
Em uma semana neste mês foram registrados mais de 100 casos da doença. Carros fumaceiros estão sendo uma das ferramentas para conter uma possível epidemia em bairros e distritos. A Secretaria Municipal de Saúde implantou uma comissão permanente para monitorar os casos potencialmente graves. O objetivo dessa comissão é avaliar tecnicamente as unidades na condução dos registros da doença. A população também é uma ferramenta importante no combate ao Aedes aegypti. Exemplos como o da jornalista Ana Santos devem ser seguidos. Eu procuro sempre manter o meu quintal limpo, coloco areia nas plantas que retém água, procuro esvaziar, pneus, qualquer pote ou qualquer tipo de lixo que esteja no quintal, que não tenha sido jogado fora ainda, para que não acumule água. A minha caixa d'água permanece sempre tampada, para não entrar nenhum tipo de mosquito. Procuro manter o meu quintal limpo de uma forma geral. Eu tenho bromélias e orquídeas em casa e estou sempre vistoriando para ver se não tem nenhum tipo de foco de dengue. E uma coisa importante, eu sempre deixo os agentes do CCZ entrarem na minha residência para que eles façam a aplicação dos remédios e me ajudem também a manter a minha casa sem focos de dengue. Este foi o primeiro bloco do Goitacá Informa. No próximo bloco, teremos a entrevista com a escritora e jornalista Paula Vigneron. Daqui a pouco voltamos com o Goitacá Informa. Voltamos com o Goitacá Informa. Estamos de volta com o Goitacá Informa e vamos dar sequência ao noticiário. Vamos agora com o Balcão de Empregos, oportunidades para essa semana. O Balcão de Empregos de Campos está oferecendo diversas vagas. Entre as vagas disponíveis estão 10 para bloqueiro com experiência, 7 para manicure com experiência, 3 para porteiro com experiência, 10 para pedreiro com experiência, 9 para vendedor externo com experiência, motorista categoria D com experiência. As inscrições podem ser feitas na Avenida 28 de Março, 533, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E vamos falar de futebol nacional agora. Hoje tem início mais uma fase da Copa do Brasil, considerada por muitos a mais democrática do futebol nacional. E 2 cariocas seguem em busca do título e da vaga para a Copa Libertadores da América. Daqui a pouco, Vasco e Fluminense entram em campo. O Vasco vai ao Morumbi, na capital paulista, enfrentar o São Paulo às 22 horas. No mesmo horário, o Fluminense recebe no Maracanã o Grêmio, duelo de tricolores do Maraca. Esses são os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os jogos de volta ocorrem na próxima semana, também às 22 horas para os cariocas. E agora vamos conferir uma matéria muito interessante do jovem do Rema Campos, que disputa campeonato nacional e conquista 3º lugar da competição. Um dos projetos mais tradicionais da cidade, o Rema Campos, já tem mais de uma década de existência. Um dos talentos do esporte na região é o jovem Lucas Lopes, de 22 anos, que foi o primeiro campista da história a subir no pódio do Campeonato Brasileiro, ficando em 3º lugar no Skype Peso Leve. Lucas, que começou a carreira aos 17 anos, falou sobre a paixão pelo esporte. Então, o remo é um esporte completo e bem intenso. Dessas pessoas que têm uma vontade de entrar, que é ciente disso. Então, é um esporte difícil, não tem tanto valor como o futebol, os outros esportes, mas é muito prazeroso. Dedicado, Lucas falou também de sua rotina como atleta e da preparação para o campeonato. Então, a minha rotina de atleta é assim, eu acordo às 5h30, 6 horas o barco está na água, treino até às 8 da manhã, isso na água. Aí à tarde eu faço um peso, faço uma corrida também, de 2 a 3 turnos por dia que tem treino. No caso, para essa regata, eu abri mão de várias coisas. Não tive Natal, não tive Ano Novo, o Carnaval também. Passei o tempo todo treinando, dedicando mesmo, abri mão e no final eu vi que o resultado valeu a pena. O presidente do Rema Campos, Dimison Nogueira, faz um convite a quem estiver interessado em praticar remo. Ir até a nossa sede, na Avenida Rui Barbosa, 863, ao lado do CEP da Lapa, levar o responsável precisa assinar, autorizando ele a fazer remo, e senão daqui a pouco a criança chega e fala que o pai autorizou, mas o pai nem sabe o que ele está fazendo, né? Então o pai tem que ir, o responsável tem que assinar a autorização para ele praticar o esporte, e nada, não precisa pagar nada, pelo contrário, ele recebe o uniforme, ele recebe alimentação, o lanche, né? Não precisa saber nadar. Nós temos uma parceria com a Fundação Esporte, onde todos os alunos que não sabem nadar fazem natação. O projeto conta atualmente
com 230 alunos, sendo 30 atletas profissionais. João Paulo Crespo, para o Goitacá Informa. Na Educativa FM, Goitacá Informa. Agora vamos receber aqui nos estúdios da Rádio Educativa a escritora e jornalista Paula Wigneron. Boa noite, Paula. Boa noite, Manuela. Boa noite, Jonathan. Boa noite a todos os ouvintes da Educativa FM. Tudo bem? Obrigada por aceitar nosso convite. E queremos saber, né, um pouco da sua obra, dessa obra aí, 7 Balas ao Luar, não é isso? Isso mesmo. Então, conta pra gente, como foi seu processo de criação, o que te inspirou? Eu comecei a escrever aos 15 anos, sempre contos que falam sobre o cotidiano, às vezes um pouco trágicos, outros mais irônicos. E nesse livro eu reuni os contos desde o primeiro até agora, os mais recentes, com 22 anos. São 32 contos reunidos no livro. Então, Paula, do início, aos 15 anos, até hoje, aos 22, você percebeu alguma diferença nos seus textos, na forma de escrever? Tem mais maturidade nos textos mais recentes? Tem mais maturidade, sim, porque eu passei por novas experiências, eu tenho um jeito de observar a vida muito diferente hoje, isso tudo está refletido no que eu escrevo, e também tenho mais referências culturais, que formam também o texto. E acredito que seja difícil, né, reservar um tempo para escrever com outras coisas para fazer. Jovem hoje em dia tem um dia a dia corrido, né? E como você reserva esse tempo? Eu trabalho, né, numa redação e geralmente eu estou sempre com o computador por perto. Então, quando vem a ideia, eu coloco no papel para preparar o texto depois, ou eu já começo a preparar para não perder, porque é muito ruim quando você está no dia a dia, tem a ideia, não para, não tem condição, para depois você recuperar, não tem como. Chega a acontecer de ter uma ideia no meio da rua, assim, como é que faz? Chega assim. Nesse caso, eu anoto preparado. Sim, ou eu anoto no celular ou no bloquinho, ou fico com aquilo na cabeça mesmo, memorizando até chegar ao computador e colocar tudo para fora. Sim, gostaríamos que você falasse agora sobre as suas referências culturais. Então, eu sempre escrevo com música. Sempre música brasileira. E geralmente Elis, Chico, MPB, década de 70 para trás. 70, 60. E também eu pego muita referência de filme e de literatura. Muita literatura brasileira também. Chico Buarque, Lia Luft, Lígia Fagundes Telles. E filmes mais densos, mais dramáticos, europeus e americanos também. Você coloca alguns trechos no seu conto? Eu coloco muito trecho de música. E faço referência também a diretores, que alguns aparecem como personagens na história. E conta mais pra gente, o que você espera que os seus leitores sintam ao ler o seu livro? Eu acho que os leitores vão ter aquela coisa da identificação, porque como eu pego histórias do dia a dia, é muito comum que todo mundo tenha passado por aquilo. Às vezes uma perda, uma sensação de angústia, às vezes um cenário pode remeter o leitor a uma determinada passagem da vida, ou um personagem, a gente acaba se vendo no personagem também. Paula, você disse que sempre está nessa correria, no dia a dia da redação. Gostaria que falasse um pouco sobre essa diferença de escrever para jornal e escrever contos. É muito diferente. O jornalismo exige um texto mais objetivo, com poucos adjetivos, às vezes até pouca descrição. E o conto não. O conto ele precisa da ambientação. O leitor precisa enxergar o que está se passando, ele precisa se ver no ambiente. E também os adjetivos ajudam na construção. Por exemplo, você não vai descrever um personagem que você entrevistou, vai descrever a roupa, você não vai descrever o cabelo, mas no conto você precisa, para a pessoa visualizar o que está se passando. Então essa é a diferença muito grande. Entendi. E essa ideia de ser escritora, você cursa jornalismo hoje, veio antes ou depois desse curso? Veio antes. Na verdade, como eu comecei a escrever aos 15 anos, quando eu comecei eu não tinha ideia do que eu faria no futuro. Foi no primeiro ano do ensino médio e eu simplesmente não imaginava que entraria no jornalismo. Eu entrei no jornalismo com 18 anos, depois de tentar uma outra faculdade, que foi psicologia, e eu vi que, de certa forma, me ajudou. As aulas ajudam, os professores ajudam, porque você vai aprendendo técnicas de jornalismo que podem ser aplicadas. Às vezes, em relação a um período, por exemplo, uma frase, alguma coisa melhor, uma forma mais objetiva em alguns momentos que são necessários também no texto literário. Então, mas o lado literário veio antes do lado jornalístico. Sim, Paula, o lançamento do seu livro já foi há algumas semanas. Agora tem um segundo lançamento no Festival Doces Palavras no próximo domingo. Eu gostaria que você falasse sobre qual a sua expectativa agora para esse evento de domingo. A expectativa é muito grande, porque no lançamento do dia 4 foi um evento só para isso. Agora não, agora eu faço parte de um evento da cidade. Tem muita gente importante, tem muitos escritores, tem várias mesas, então
tem uma visibilidade muito maior. A expectativa é muito maior, de fato. E para finalizar, para deixar os leitores um pouquinho de água na boca, você teria algum conto aí? Eu acho que eu tenho, sim. O nome do conto é Sob o Luar. 50 metros. Rua escura. A arma ainda carregada era a prova da discussão que acabara de ouvir. Caminhou até o portão. Mais uma vez, os vizinhos faziam escândalo na rua. Entre gritos de eu vou embora, eu quero que você morra e um solitário eu te amo, saído da boca de uma pequena criança, os dois fizeram as pazes e voltaram para dentro de casa. Atrás do muro, ele acabara de acompanhar a grotesca encenação teatral, que já fora apresentada outras tantas vezes. O revólver, agora perdido em sua calçada, era personagem secundário, mas imprescindível. Dessa vez, ele fora esquecido sobre as pedras e sob a lua. Ao escutar o bater da porta ao lado, ele abriu o portão. Olhou ao redor e não percebeu movimentos na rua. Vivia sozinho em um bairro isolado desde que saíra de casa, há 2 anos. Pensou que dessa maneira poderia abrir mão de conflitos que não tivera capacidade de solucionar. Enganou-se. Depois de algumas tentativas para retomar a antiga vida, viu-se largado. Não adianta, você perdeu a sua chance e o seu tempo. Não há mais lugar para você aqui. Foi a última frase que ouviu lançada aos berros de uma janela. Desde então, dedicou-se ao trabalho e à sua nova casa, evitando pensar que poderia ser diferente. Foi promovido, considerado o melhor gerente dos últimos anos e elogiado inúmeras vezes por seus superiores. Todos o olhavam com admiração. Ninguém sabia que por dentro era consumido diariamente por um crescente incômodo. Aproximou-se da arma e a olhou. A única vez que estivera perto de algo semelhante foi na fazenda de seu avô, que costumava caçar animais. Ele tinha 10 anos. Pegou o revólver. Criança, adolescente, amigos, brigas, a primeira namorada, o primeiro porre, a melhor transa, casamento, amigos, risadas, transformações, mudanças, desfechos. Tempo escorrendo pelos seus dedos. O cano estava levemente arranhado. Não sentia mais o peso em suas mãos. Pai, perdoa-me. Eu sei o que faço. Obrigada, Paula. Eu que agradeço. Muito obrigada. E aí, já sabe o que vai fazer no final de semana? O João Paulo vai trazer agora o que vai acontecer na cidade. Campos e região tem uma vasta programação para quem não quer ficar em casa. Amanhã, estreia nas telas do Cine Multiplex, no Boulevard Shopping em Campos, o filme Everest, baseado em fatos reais no desastre de 1996 do Monte Everest. O filme acompanha a história de 2 grupos de alpinistas liderados por Rob e Scott, que se unem na tentativa de escalar o Monte Everest, mas são pegos de surpresa por uma grande nevasca que coloca a vida de todos em risco. Ainda falando de cinema, no Kinoplex, no Shopping Avenida 28, está em cartaz o filme Que Horas Ela Volta. A pernambucana Val se mudou para São Paulo a fim de dar melhores condições de vida para sua filha Jéssica. Com muito receio, ela deixou a menina no interior de Pernambuco para ser babá de Fabinho, morando integralmente na casa de seus patrões. A classificação do filme é de 12 anos. Sexta-feira, às 8 horas da noite, no Sesc Campus, tem a encenação da peça O Acompanhamento. Contrariando família e amigos, Tuco decide largar o emprego e buscar seu maior sonho, tornar-se cantor. Toda a encenação fica centrada no jogo dos atores. Os ingressos custam R$ 8,00 e associados ao Sesc pagam R$ 2,00. A classificação é de 16 anos. Em São Fidélis, continua a Semana Cultural da cidade. Amanhã, às 8h30 da manhã, acontece a reabertura do evento. A programação continua no mesmo horário na sexta e no sábado. Durante o evento, terá contação de histórias, encontro com autores e música. A programação diária se encerra às 11 horas da noite. João Paulo Crespo, para o Goitacá Informa. E vamos ficando por aqui com o Goitacá Informa. Voltamos na próxima semana com mais informações. E o Goitacá também está nas redes. No Facebook é só pesquisar Goitacá Informa. No Instagram e no Twitter, @Goitacá Informa. Obrigada pela audiência e boa noite. Você curtiu pela Educativa FM Goitacá Informa. Semana que vem tem mais.